Olá pessoal, mais uma vez por aqui. Eu sou o professor Wellington e este é o canal Atalaia de Israel. Pessoal, hoje eu vim trazer para a nossa meditação o capítulo 5, versículo 38 e 39 de Mateus, onde ele fala que se alguém te bater numa face, tu deve dar a outra face. E como é difícil, né, escutar uma palavra como essa. Como é que eu, com todos os meus defeitos, como é que eu, com todas as minhas falhas, vou conseguir dar a outra face quando alguém me ofender, quando alguém me bater, né? Jesus estava falando para os seus discípulos que nós temos que perdoar. Então, ele estava em cima daquela palavra, né, que eles conheciam na época, que era olho por olho, dente por dente. Que as pessoas tinham que revidar no mesmo nível que recebia, né? Ou seja, se alguém fizer algum mal a você, você tem que pagar essa pessoa com o mesmo mal. Mas essa lei, ela foi escrita lá no livro de Êxodo, na época onde o homem tinha um coração muito duro. E Deus trouxe para o povo essa lei para uma forma de a, diminuir as vinganças, né, que as pessoas se vingavam das outras. E Deus ele colocou essa lei nessa intenção, tá bom? Mas o que eu queria falar aqui é que é muito complicado para nós, como cristãos, falar sobre perdoar no mundo onde as pessoas elas estão numa rotina que elas não têm como parar, né? Outro dia eu falei aqui sobre empatia, porque como é que eu consigo perdoar, como é que eu vou conseguir amar o meu próximo se aquelas pessoas que estão em minha volta muitas vezes elas estão querendo me derrubar, estão querendo me diminuir, elas estão querendo fazer coisas para sujar a minha imagem, né? Tem muito isso também. E, e além disso, ainda existe a questão das invejas, né? As pessoas elas invejam umas às outras, elas não conseguem ter brilho próprio muitas vezes. E aí elas ficam invejando o seu trabalho, né? Invejando a sua pessoa. Às vezes a pessoa não está fazendo nada, simplesmente a pessoa tem uma beleza diferente, tem atitudes diferentes. E aí existe aquelas pessoas que elas não conseguem suportar essas qualidades em outras pessoas e acabam fazendo coisas para poder destruir aquela pessoa, né, invejada. Mas aí o que, que eu tomo de lição? Isso já aconteceu comigo algumas vezes, né? Você está no seu trabalho fazendo a sua parte. Trabalho em equipe é complicado, trabalhar com muita gente, né? Mas sempre existe algumas objeções, algumas coisas que se sempre existe algumas coisas que entram em divergência em opiniões. E aceitar a opinião do outro é muito importante, porque você não quer dizer que você vai fazer o que o outro quer, mas você tem como analisar o que o outro quer. Então, nós vivemos num mundo onde as pessoas já estão se acostumando com a violência, né? Estão se acostumando com coisas, com ofensas, e isso não é bom para nós. Não é fácil, isso é verdade, né? Não tem como você muitas vezes suportar, e muitas ocasiões a gente acaba saindo do nosso sério, saindo da nossa posição de inércia, né? E acaba revidando. Então, o que eu posso fazer quando isso acontecer? O que eu posso, qual seria a atitude que eu posso tomar?
E aí Jesus traz essa palavra, que nós temos que dar outra face. Eu tenho praticado isso na minha vida, no sentido, no meu trabalho, né? No meio da minha família. Quando eu me sinto ofendido, ao invés de pegar e revidar com muita intensidade, né? Às vezes a gente acaba se ofendendo, responde, mas ao invés de você fazer isso com uma, uma força de ofensa muito grande, o que você faz? Você respira fundo e tenta mudar a situação. Não é fácil, né? É um pouco complicado, mas você tem que entregar ao Senhor. Ele é o nosso justo juiz. É Ele quem vai tomar as providências por nós. Se você está naquele momento da raiva, né, da ira, você está agindo fora do seu normal e ofendendo sem razão, com o tempo você vai esfriar mais a cabeça e você vai acabar entendendo que você errou. E como cristão, nós também temos que ter a atitude de perdoar, pedir perdão pelos nossos atos. Eu tenho trazido isso para mim. Pedir perdão é algo importante. Mas vai ter momentos que você vai ver que você não é o responsável e mesmo assim você vai estar trazendo o seu perdão de uma forma diferente, através das suas atitudes. Você não precisa revidar, você precisa entregar a Deus e pedir a Deus que Deus tome as providências. Se você estiver errado diante dele, que ele lhe mostre, que ele lhe corrija, porque com certeza ele vai lhe corrigir da forma com sabedoria, né? E você vai aprender. Mas se a outra pessoa estiver errada com você, logo você vai ver que Deus ele vai mostrar a, aquela a justiça a qual ele vai estar trazendo e você vai ser visível para você. Às vezes a pessoa que faz o ato, ela não percebe, porque nós cristãos temos uma crença, que é a crença no Senhor e na sua justiça, através de Deus, e nós conseguimos ver essa correção. E isso acaba confortando o nosso coração, não porque a gente deseja o mal, mas porque a gente deseja justiça. E pode ser que as pessoas interpretem de uma forma diferente, cada pessoa tem um pensamento diferente, mas essa é a realidade. O cristão tem um Deus que é justo e que faz justiça. E se Deus percebe que os seus filhos estão sendo injustiçados, ele fará justiça. Então nós, como cristãos, temos que crer, temos que dar outra face, mesmo que seja difícil. Pode ser que você não veja naquele momento que você está passando aquela raiva ou aquela injustiça, mas no tempo certo, Deus vai te mostrar que você estava certo e que você não fez nada demais. E uma coisa, ele vai te abençoar por conta disso. Se você realmente consegue esperar, aguardar, você vai ver que ele vai fazer justiça. Foi isso que Jesus nos ensinou, que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Então, que nós possamos viver uma diferença como cristão. Eu tenho falado muito isso aqui para todo mundo, para que vocês possam estar vivendo isso também, porque eu já vivi muitas coisas assim. E eu superei e vi muitas coisas acontecerem e que eu creio que foi justiça de Deus. Deus é justo e Ele só quer nos abençoar. Confia nele, tá? Que Ele fará tudo segundo a sua vontade, tá bem? Então não deixe de curtir o canal, não deixe de marcar aí o sininho, compartilhe com os teus amigos essa palavra, que ela possa servir de edificação para a sua vida e para a vida de outros. Até a próxima.